pessoal! Estamos muito felizes pelo nosso novo canal do Ático aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos! Embora a gente esteja vivendo esse momento difícil de coronavírus, onde precisamos respeitar o isolamento e não podemos nos reunir presencialmente, nós estamos aqui, juntos para adorarmos e louvarmos o nosso Deus. Como discípulos de Jesus, precisamos ser criativos nesse momento e buscarmos novas alternativas de sermos igreja. E nesse momento eu te convido a cantarmos e celebrarmos o nosso Deus juntos. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Acompanhe comigo a leitura de Deuteronômio 6, 6 e 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Continue aqui com a gente
e fique ligado nas nossas notícias. O Ático está realizando um conjunto de ações idealizadas por participantes da nossa comunidade, com o objetivo de apoiar pessoas nesse período de isolamento. Voluntárias do Ático estão confeccionando máscaras com o objetivo de ajudar pessoas com maior vulnerabilidade social a terem acesso a uma proteção mais efetiva nesse período crítico de pandemia. Nessa quarentena, não fique parado sentado no sofá, movimente-se com a gente. Uma série de exercícios para você aproveitar esse tempo de isolamento social e não deixar seu corpo parado. Você pode ajudar pessoas idosas ou do grupo de risco que estão impossibilitadas de se deslocarem. Auxilio com compras em mercados, farmácia e serviços em agências bancárias. Perceba as necessidades ao seu redor. Nesse tempo, podemos ser a marca do amor de Deus na nossa sociedade. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, inclusive tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Agora é tempo de nos afastarmos um pouco. Afinal, toda atitude faz diferença agora. Não é para sempre, é só uma pausa. E com isso, aproveite esse tempo para pensar no outro. Aproveite esse tempo para contribuir com o outro com pequenos gestos. Gestos esses que demonstram o seu cuidado e preocupação. O barulho das ruas se transformou em vida dentro de nossos lares. Vamos focar na alegria. Alegria essa por estarmos perto de pessoas que amamos, pois em breve tudo isso passará e acredite, sentiremos falta de estarmos tão perto. Nós da Ático Curitiba desejamos que a sua esperança por dias melhores se renove cada dia e que você nunca esqueça que Deus esteve, está e sempre estará no controle de tudo. A última ceia é a refeição mais famosa que Jesus teve com os seus discípulos. Refeição. A palavra refeição tem origem em outra palavra, refazer. Cada vez que Jesus se sentava à mesa com os seus discípulos, muito mais do que refazer o corpo com alimento, ele se preocupava em refazer-lhes os corações. Aliás, Jesus é especialista nisso, em refazer do jeito certo aquilo que está do jeito errado. Esse é o sentido da morte de Jesus. É o preço pago para que possamos ser refeitos. E o que comprova isso é o ato mais importante dessa história. Ele ressuscita, mostrando que nem a morte é capaz de impedir que ele refaça. O refazer de Jesus é mais forte do que a dor.
mais forte do que a morte e mais forte do que nosso pecado. O refazer de Jesus é o maior motivo de celebração. Não somos chamados a viver a tristeza e o silêncio da sua morte, mas a comemorar a alegria da nova vida de quem nos diz: faço novas todas as coisas. Nessa Páscoa, aproveite a chance de ser refeito por Jesus. Que tal vir com a gente para essa refeição? Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa série de mensagens Refazer. Eu convido você a ficar muito tranquilo, bem à vontade para o nosso encontro, para o nosso bate-papo. Eu sou o Diego, pastor da Ático Curitiba, aqui na cidade de Curitiba. E nós iniciamos no domingo passado uma série chamada Refazer, onde nós conversamos sobre o personagem bíblico Moisés, alguém que inesperavelmente não contávamos como um líder, uma pessoa que poderia, apesar de toda a sua limitação, apesar de toda a sua insegurança, mas foi alguém que Deus usou. Foi um homem que Deus investiu, foi um homem que Deus insistiu. Mas nós conversamos sobre a temática refazer a vida para mostrar, através desse personagem, que somente Deus é soberano. Somente Ele é soberano. Deus é quem escolhe o ordinário para transformar no extraordinário. Deus é quem escolhe o comum para fazer algo incomum. Deus é quem escolhe o natural para fazer o sobrenatural. Então nós podemos ver que Deus escolheu alguém que aos olhos humanos era impossível ser um líder, mas somente Ele é soberano. Tudo isso também para nos mostrar que somente Ele reina. Nós conversamos um pouco sobre o contexto ao qual o povo de Israel estava, um contexto que era aquele povo dominado por mais de 400 anos por Faraó, e um povo sendo escravizado, e aquele povo então estava acreditando por todo aquele tempo de escravidão que era Faraó que estava no comando. Era Faraó que reinava, Faraó que dava as cartas, Faraó que ditava as regras. E eu até destaquei que é muito comum para aquelas pessoas que sofrem intensamente e por muito tempo, que elas passem a acreditar que os seus opressores sejam pessoas invencíveis, pessoas poderosas. Mas Deus provou que Ele é quem reina. Então somente Deus é soberano, somente Deus reina. Mas também nós vimos que somente Deus salva. Somente Ele tem o poder para salvar. Faraó, de maneira alguma, conseguiu salvar os primogênitos mediante a 10ª praga quando passa pelo Egito. Moisés não foi um instrumento de salvação para o povo de Deus, mas foi usado como um instrumento de libertação do povo de Israel do Egito, pois somente Deus tem o poder para salvar. Então, nesse momento, nós iremos conversar um pouco sobre essa temática refazer, mas refazer a família. Refazer a família. Êxodo capítulo 2, do versículo 1 em diante, vai dizer assim para nós: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Bom, para conseguir compreender melhor quem é esse homem e quem é essa mulher da tribo de Levi que o texto menciona para nós, Números, capítulo 26, versículo 59, vai nos dizer o seguinte: o nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Podemos perceber aqui
que Arão e Joquebede, eles tiveram 3 filhos: Arão, Miriam e Moisés. Mas o contexto ao qual Moisés nasce é um contexto complicadíssimo, pois o povo de Deus, o povo hebreu, o povo de Israel, ele estava vivendo no Egito como um povo escravo. Ele estava se multiplicando muito rapidamente e então o faraó envia um decreto. A faraó, com medo de que os hebreus se multiplicassem, crescessem cada vez mais e possivelmente se voltassem contra eles, contra o seu povo, dá uma ordem para que todos os meninos recém-nascidos do sexo masculino fossem executados, fossem mortos, fossem lançados no Rio Nilo. E apesar daquele contexto de perseguição, apesar daquele contexto de escravidão, de opressão, um contexto de escassez, apesar de não ter perspectiva para nada, Arão, pai de Moisés, ele resolve constituir uma família com Joquebede. Em meio ao caos, diante de uma situação adversa, de uma situação complicada, em um ambiente perigoso, onde a morte era certa, Joquebede, então, ela engravida. E o texto continua: vendo que era bonito, formoso, vendo que muito provavelmente aquele menino sobrevivesse, ela o esconde por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. Joquebede aqui percebe que ela estava com um problema enorme pela frente. Ela sabia que, muito provavelmente, ela não conseguiria esconder Moisés, esconder o seu filho recém-nascido por muito tempo. E aí, então, Joquebede decide obedecer a ordem dada por Faraó, a ordem de lançar os meninos do sexo masculino recém-nascidos no Rio Nilo. Só que a ordem dada por Faraó era para que todos aqueles meninos morressem. Era para que o povo hebreu não crescesse, era para que o povo hebreu não se multiplicasse, assim como nós podemos ver em Êxodo capítulo 1, versículo 22, quando diz: por isso o Faraó ordenou a todo o seu povo: lancem no Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Mas a determinação de Joquebede em lançar Moisés, em lançar o seu filho, não era uma simples motivação. Ela foi motivada na confiança de que o Deus de Israel, o Deus a qual ela servia, iria intervir naquela situação. Podemos ver então que Joquebede, ela teve fé. Joquebede, ela teve estratégia. E Joquebede teve sabedoria. Quando falamos que Joquebede teve fé, podemos ver mais para frente em Hebreus capítulo 11, quando acompanhamos, observamos falando sobre a galeria da fé, os gigantes da fé, que a Bíblia menciona para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 23 diz: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. E para não se amedrontar diante de um decreto, de uma ordem de um rei, para não ficar com medo do faraó, só há uma explicação. A explicação de que certamente eles confiaram que o Deus poderoso ao qual eles serviam poderia refazer nova todas as coisas. Poderia refazer aquela história. Então, diante disso, Joquebede não apenas lança o seu filho na água como determinação de Faraó, mas ela o faz de uma maneira que protege a sua vida. Ela prepara um cesto
E daquele cesto, aquela mulher faz um barco. Faz um barco, algo extraordinário. O texto bíblico não menciona qual era a ideia de Joquebede com aquela estratégia qual ela realiza. O texto bíblico não menciona se Joquebede sabia que o curso daquele rio, onde aquele menino estava, iria chegar, onde a filha de Faraó estava se banhando. O texto bíblico não menciona isso para nós, mas o texto continua. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Joquebede teve fé. Fé de que Deus poderia refazer nova todas as coisas, poderia refazer a história da sua família. Mas Joquebede também foi alguém que teve estratégia. Alguém que pensou de um cesto calafetado, vedado ali com piche, com betume, transforma aquele cesto em um barco. Um cesto que foi muito bem pensado, foi muito bem planejado, muito bem elaborado, onde muito provavelmente a família toda se empenhou, se envolveu na confecção daquele cesto. Um cesto que serviria de proteção para Moisés, para proteger a sua vida, pois onde o sinônimo de salvação estava ali, se torna um assunto de família, se torna um assunto para a família de Moisés. Todos se envolveram. Então, com essa estratégia, Joquebede, usada por Deus, ela põe por terra o plano de Faraó em matar e exterminar aqueles meninos recém-nascidos. Porque esse plano ele já havia fracassado outras 2 vezes. Primeiro, quando Faraó, achando que acrescentando a carga de trabalho àquele povo que estava escravo, acrescentando aquela carga de trabalho, iria fazer com que aquele povo se enfraquecesse. Mas isso não foi realidade. Aquele povo continuava a se multiplicar e a se multiplicar. E o plano vem por água abaixo. Mas uma segunda questão também é posta por terra, porque Faraó, quando pensa em dar um decreto para que as parteiras, ao fazer o parto das hebreias, exterminassem, lançassem o filho delas no rio Nilo. E ele até questiona aquelas mulheres e elas falam: mas Senhor, as mulheres hebreias elas são muito fortes, elas são muito rápidas. Quando nós chegamos lá, aqueles meninos já nasceram. Então, a tentativa, o plano de Faraó em acabar, em exterminar os meninos israelitas, foi literalmente por água abaixo, quando a sua própria filha resgata aquele menino do rio Nilo. Um rio que era sinônimo de morte naquele contexto, se transforma em vida. A terceira tentativa de Faraó em exterminar, em impedir a multiplicação do povo de Israel, foi impedida por Deus quando a filha de Faraó resgata Moisés do rio Nilo. E, ironicamente, realizada pela própria filha do Faraó. Êxodo, o texto continua, Êxodo 2, do 7 em diante, diz: então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei
das águas. Joquebede, então, é uma mulher que teve fé, uma mulher que teve uma estratégia, mas também alguém que teve sabedoria. Joquebede e Miriam, elas foram sábias. E por conta dessa sabedoria, Deus, em sua graça, permitiu que Moisés fosse criado pela própria mãe. Permitiu que Moisés crescesse no meio da sua própria família, no contexto familiar. Mas o mais surpreendente é que não só permitindo que ele tivesse um desenvolvimento normal, um desenvolvimento sadio, mas Deus também dá a Moisés a verdadeira compreensão de saber quem realmente ele é. Um hebreu, um israelita, um descendente do povo de Deus. A Bíblia não menciona para nós com quantos anos Moisés foi morar com o faraó no palácio. Mas o que nós conseguimos entender, o que nós podemos tirar de lição é que em todo o tempo que Moisés esteve com a sua família, ele foi instruído a servir, a crer no mesmo Deus a qual os seus pais serviam, o mesmo Deus ao qual os seus pais criam. Além de Moisés crescer ao lado de sua família, além de Joquebede receber um valor para que pudesse cuidar do seu próprio filho, recebesse um salário para cuidar do seu próprio filho. O que mais nos chama a atenção é Moisés ter a oportunidade de crescer com uma educação cristã sólida. Crescer aprendendo os caminhos do Senhor. E em todo o tempo que Moisés fica com a sua família, Joquebede ela pode incutir em Moisés os ensinos de Deus. E quando falamos de fé, relembramos novamente o texto de Hebreus capítulo 11, agora a partir do versículo 24, quando diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque viu aquele que é invisível. Viu aquele que é invisível. Quando que Moisés adquiriu essa instrução? Quando que Moisés adquiriu esses conhecimentos? Certamente Moisés adquiriu tudo isso na sua infância. Certamente Moisés teve essa base sólida o tempo que ficou aos cuidados da sua família. Porque através desse plano sábio que a família de Moisés teve, Deus foi incutido no coração de Moisés através dos ensinos da sua família. Mas o que podemos pensar, trazer para a nossa realidade, o que tudo isso tem a ver com a nossa realidade ou com a nossa temática em refazer a família? Eu penso que tem tudo a ver, pois as atitudes tomadas pela família de Moisés deram a ele a oportunidade de viver. A vida de Moisés no Nilo foi uma vida refeita, mas não somente a vida de Moisés, como também através disso, através da fé, da estratégia e da sabedoria, a vida de Moisés e a vida da família de Moisés também se refez. Por isso, para que haja um refazer em nossas vidas, nós precisamos ter fé. Pois a fé é o combustível, a fé é o instrumento que nos leva a uma nova vida. Como já diz o texto de Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela família com certeza estava passando por um dos momentos mais difíceis de toda a sua existência. Além de já estarem presos, sendo escravos
de uma nação, de um povo estranho, agora muito provavelmente poderiam perder uma pessoa que tinha acabado de chegar na família, uma criança com 3 meses de idade. Mas eles tiveram fé. Uma fé que não ficou apenas em palavras, mas eles tiveram uma fé prática. Então, diante das adversidades da vida, que nós possamos ter fé que Deus pode refazer nova todas as coisas, mas não uma fé que fique apenas no nosso pensamento, apenas no papel, apenas para bonito, mas que possamos ter uma fé prática, verdadeira. Para que possamos ter uma vida refeita, nós precisamos ter fé. Eu não sei o que você tem passado com a sua família, talvez momentos de incerteza, talvez momentos de dúvidas, talvez momentos de insegurança, talvez um desafio pela frente, algo que aos seus olhos não possa ter uma solução, não exista uma solução. Mas se você deseja que a sua vida seja refeita, acredite no Senhor, acredite que Deus pode refazer nova todas as coisas. Acredite que Deus pode refazer pode fazer e refazer a sua história. Não há algo que Deus não esteja no controle. Nós não podemos esquecer que Deus é especialista em refazer novo todos os caminhos. Mas também para que haja um refazer em nossas vidas, nós precisamos ter estratégia. Estratégia que a família de Moisés teve, ela foi muito bem pensada, ela foi muito bem articulada, ela foi muito bem executada. Eles juntos ali fizeram um cesto, daquele cesto transformaram num barco e, erroneamente, por muitas vezes, quando lemos a Bíblia, nós passamos de uma maneira tão rápida que não nos atentamos a detalhes fantásticos. Pois, com certeza, esse cesto não foi feito de um dia para a noite, de qualquer jeito. Esse cesto era algo muito bem pensado, foi algo muito bem elaborado, pois ele foi feito para proteger a vida de Moisés. Por isso, a importância. Por isso, então, eles investem tempo na confecção daquele cesto. Por isso, eles investem recursos, quem sabe escassos para aquela época, investem seus dons, seus talentos. E o que eu consigo pensar é que diante de todos os desafios que nós temos enfrentados em família, quais são as estratégias que nós estamos colocando em prática? Quais são as estratégias que nós temos aprendido, mas principalmente colocado em prática? Nós desejamos que áreas em nossas vidas, áreas em nossa família sejam refeitas, mas o que nós estamos investindo para que isso aconteça? Talvez o seu casamento está passando por um período difícil, talvez ele precisa ser refeito, algumas áreas precisam ser refeitas, mas qual atitudes você tem tomado ou vai tomar para que isso seja possível, para que isso seja concretizado? Talvez o relacionamento com os seus filhos precisa ser melhorado, mas o que você como pai ou como mãe tem feito para que isso aconteça? Talvez o relacionamento com os seus pais, mas o que você como filho, o que você como amigo, o que você como cidadão tem feito ou tem buscado de estratégias para concretizar essas ações? A família de Moisés poderia ter lamentado, poderia ter feito tudo diferente, mas eles tiveram atitudes práticas. Eles tiveram fé, tiveram estratégias, mas também que para que a nossa vida seja refeita, nós precisamos ter sabedoria. Uma sabedoria ímpar. A sabedoria que nós podemos ter só em Deus. Só o Espírito Santo pode conceder isso a nós.
A sabedoria, naquele contexto, faz com que toda a família de Moisés provasse do refazer de Deus. Uma família que era escrava, sem privilégio algum, sem salário algum, agora então aquela mulher recebe um valor, um salário para cuidar, para colaborar com a sua família. Mas não apenas aproveitar esse tempo ou esse recurso, mas Joquebede usa muito bem esse tempo que ela está ali para incutir a palavra, os ensinamentos do Senhor na vida de Moisés. E nós, o que temos feito? Podemos aproveitar essa crise, podemos aproveitar essa quarentena para incutir isso na vida, no contexto da nossa família, no relacionamento com os nossos filhos. Dessa crise nós podemos transformá-la em uma oportunidade, se nós agirmos com sabedoria. Foi isso que Joquebede fez. Às vezes, quando algo ruim e algo inesperado acontece conosco, em nossas vidas, na nossa família, nós nos calamos. Nós calamos a voz da sabedoria e deixamos com que a voz do lamento, deixamos com que a voz da murmuração, a voz da insegurança tome conta das nossas vidas. E aquela família, ela poderia ter optado por isso, por murmurar, por lamentar, mas nós sabemos que o resultado não foi esse. Aquela família, ela poderia ter reagido de uma forma totalmente contrária, mas certamente o resultado não seria esse a qual nós conhecemos, seria um resultado totalmente desconhecido. Então, se desejamos que a nossa família seja refeita, nós precisamos agir com sabedoria. Aquela sabedoria que somente Deus pode nos dar. E diante de tudo isso, quais desafios podemos levar para a nossa vida? Quais desafios podemos levar para a nossa semana? O que podemos tirar de proveito em tudo isso que estamos passando, nessas adversidades? Não importa qual seja a situação familiar em que estamos, em qual nós nos encontramos, mas o que nós precisamos entender é que nós precisamos ter fé. Então eu te convido, diante das adversidades, diante das situações contrárias, tenha fé. Coloque-se diante do Deus que pode resolver, refazer nova todas as coisas. Confie que Deus pode reverter essa situação complicada a qual nós estamos passando. Mas também uma outra questão que nós podemos levar de desafio para nós é que nós não venhamos a ter apenas uma fé de falar, mas que nós possamos ter uma fé operante, que possamos nos posicionar de maneira diferente em algumas situações, que possamos buscar estratégias da parte de Deus para que o seu nome seja glorificado em tudo o que fizermos. Fé, estratégia, mas também que possamos agir com sabedoria. Pedir ao Senhor que tenhamos palavras sábias, pedir ao Senhor que tenhamos atitudes sábias, para que assim o nome do Senhor seja exaltado e glorificado e vidas possam ser refeitas, famílias possam ser refeitas. Como resultado, acompanhando a história de Moisés, de Arão, seu irmão, e Miriam, nós nos lembramos de que Moisés se torna um grande líder. Alguém que por nós poderia ser questionado, mas se torna um grande líder, o libertador do povo de Israel do Egito. Arão, além de ser o porta-voz de Moisés, Arão se torna um sumo sacerdote. Para a época, alguém que estava na liderança. E Miriam, sua irmã, se torna uma profetisa. Alguém que falava, alguém que profetizava da parte de Deus para o seu povo. Aqui podemos pensar que família interessante, que orgulho de Arão e de Joquebede na criação dos seus filhos. Porém, quem acreditaria que isso pudesse acontecer lembrando ou relembrando
do início de como tudo como tudo aconteceu. Ou melhor, lendo sobre o final da história desses personagens, quem imaginaria que o início foi tão caótico, tão ruim, como aconteceu, como nós recordamos. O que eu consigo entender de tudo isso é que Deus é poderoso para refazer nova todas as coisas. Deus é poderoso para refazer a sua vida. Deus é poderoso para refazer a vida da sua família. Deus abençoe. Vamos falar com Deus? Pai querido, nós te agradecemos, somos gratos ao Senhor, a Deus, pela oportunidade que temos em ouvir a tua voz, desde a semana passada já entendendo a importância de nos achegarmos a ti, na confiança de que o Senhor, a Deus, é soberano, de que o Senhor reina e de que somente o Senhor salva. O Senhor usou a vida de Moisés como instrumento de libertação do povo de Israel, alguém que aos nossos olhos era improvável de estar na liderança, mas para o Senhor não há impossível. O Senhor transforma, ó Deus, o comum, ó Deus, o natural em sobrenatural, o ordinário em extraordinário. Nós cremos nisso, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade hoje a exemplo da família de Moisés, ó Deus, da sua mãe, de toda a sua família, nós entendemos que precisamos ter fé. Entendemos, ó Pai, que precisamos ter estratégias e sabedoria diante de adversidades. Se queremos, ó Deus, se desejamos que as nossas vidas, que a vida da nossa família seja refeita. Que possamos agir, ó Deus, que possamos colocar em prática, ó Deus, que possamos sair daqui instigados de fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Fica conosco, nos dá uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre toda a sua casa, esteja sobre toda a sua vida, não apenas no dia de hoje, não apenas nessa semana, mas para todo sempre, até a volta de Jesus. Amém e amém. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, ele é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Que lança fora todo medo, preenche as lacunas no meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus.
me deu a salvação. Família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou